Salve, salve, galera! Feliz 2019 para todos vocês. Estamos dando início aqui ao nosso ano letivo, tá certo? Vamos iniciar com uma aula sobre grandezas físicas. Por que é importante você aprender grandezas físicas, algarismos significativos, notação científica? Porque ao longo de todas essas semanas, tanto na parte de F1, caso você faça F2 e F3, tá certo? Quanto na parte de F2 e F3, obviamente, você vai se deparar com situações onde esses conceitos serão necessários. Às vezes parece um assunto que não tem tanta importância, mas ao longo do ano você vai fazendo uso do mesmo sem perceber, tá? Ou seja, é um assunto de base, é um assunto de sedimento, é um assunto que dá conhecimento que ao longo do ano você vai usando e vai desenrolando certas situações de uma maneira mais leve, tá bom? Então vamos embora, vamos dar início aqui. Nossa primeira questão já fala sobre algarismos significativos. A teoria dos algarismos significativos, ela é muito simples. Existe uma regra para que você faça adição e subtração, existe uma regra para que você faça multiplicação e divisão, tá certo? Muito simples isso daí, tá bom? Essa questão fala sobre multiplicação. Vamos lá. Um objeto de 3,10 kg é liberado por um astronauta a partir do repouso e cai em direção à superfície do planeta Marte. Calcule a força peso em newtons atuando sobre o objeto, expressando o resultado com o número de algarismos, olha lá, expressando o resultado com o número de algarismos significativos apropriados. Então ele quer que você faça uso da teoria dos algarismos significativos. Considere a gravidade de Marte como sendo 3,69. Bom, vamos lá. Para que você encontre a força-peso, você tem que utilizar uma equação que, se você está fazendo F1 somente, quem sabe você ainda não tenha tido contato, mas terá. Se você já acabou, tá, e está estudando F1, mas está estudando F2, F3, ou seja, é um terceiranista ou um aluno pré-vestibular, nosso aluno top, tá certo? Você já sabe dessa equação, que está aí. P igual a M vezes G. Essa equação é a equação que serve para que você encontre a força-peso. Porque em cada planeta que você está, a sua massa ela é a mesma. A sua massa tem a ver com a quantidade de matéria que existe no seu corpo. O seu peso não. O seu peso tem a ver com a força gravitacional, tá? Com o campo gravitacional, com a gravidade que existe nesse planeta. No caso de Marte, a gravidade é menor que a gravidade da Terra. A gravidade da Terra é algo em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. A de Marte é 3,69. Então eu irei multiplicar aqui a massa, que ele falava, que é 3,10, pela gravidade, que é 3,69. Então 3,10 vezes 3,69. Quando eu faço a multiplicação, eu encontro 11,439 newtons. Provavelmente tem uma alternativa assim, tá vendo? Você não poderia marcar essa alternativa. Porque essa alternativa não está de acordo com a teoria dos algarismos significativos. César, que teoria é essa, cara? Que nunca me falaram, como é que eu vou saber? Bom, essa teoria diz que quando você multiplicar números, a resposta dessa multiplicação deverá ser dada com a menor quantidade de algarismos significativos entre os números envolvidos no cálculo. Por exemplo, 3,10 tem 3 algarismos significativos. Algarismos significativos são todos aqueles algarismos que a gente julga estarem corretos em uma medida. E mais um algarismo duvidoso, que é sempre o último número. Então aqui eu tenho 3,10, esses dois algarismos aqui são os algarismos corretos dessa medida, e o zero é o chamado algarismo duvidoso. Sempre o algarismo duvidoso é o último algarismo, sem acordo, sempre é o último, tá bom? Beleza. Então, em 3,10 eu tenho 3 algarismos significativos. E em 3,69 eu também tenho 3 significativos. Então a minha resposta ela tem que ser com 3 significativos. Ela não pode ser com 4, nem com 5, nem com 10. Essa teoria ela já derruba algumas pessoas que acham que quanto mais números tiver uma grandeza,
uma multiplicação ou uma divisão, mais precisa essa grandeza estará, essa medição estará. Está errado, não é assim que funciona. Não é a quantidade de algarismos que dita, que determina a precisão de um número. É a forma como você fez a medição, é a forma como você fez a multiplicação, não é a quantidade de algarismos. Então, voltando, a gente tem 3,10 vezes 3,69, que dá 11,439, ou simplesmente 11,4 newtons, o que vai me dar como gabarito exatamente a letra D de dado, 11,4. Tranquilo? Show de bola? Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão. Deixa eu pegar minha garrafinha d'água, quem me conhece sabe que eu tomo água o tempo todo. O neutrino é uma partícula elementar, eletricamente neutra, produzida em grandes quantidades no centro do Sol. Por ser uma partícula que interage muito fracamente com qualquer forma de matéria, toda a quantidade de neutrinos que é produzida dentro do Sol atravessa praticamente sem sofrer perturbação alguma todo o seu interior e escapa para o espaço exterior, certo? Beleza. Presta atenção agora, hein? Estima-se, deixa eu pegar aqui, estima-se que o fluxo de 6 vezes 10 a menos 10 a décima centímetros ao quadrado segundos menos 1, ou seja, 6 vezes 10 a décima por centímetro quadrado por segundo desses neutrinos atinja de forma homogênea a superfície da Terra. Então essa é a quantidade de neutrinos que atinge a superfície da Terra. Beleza? Dessa forma, os seres humanos estão sendo bombardeados constantemente por uma quantidade imensa dessas partículas. Veja, 6 vezes 10 a décima por centímetro quadrado de área da Terra a cada segundo. São zilhões de neutrinos, mas eles são inofensivos para a gente, mas eles chegam, tá? Beleza. Admitindo que o feixe de neutrinos atinge perpendicularmente a área frontal de uma pessoa, cujo valor aproximado é algo em torno de 0,8 metros quadrados, conclui-se que o expoente da ordem de grandeza do número de neutrinos que atravessa uma pessoa a cada segundo é de... Bom, nessa questão você vai precisar calcular a ordem de grandeza da quantidade de neutrinos que atinge uma pessoa cuja área é de aproximadamente 0,8 metros quadrados. Veja que ele deu o valor do fluxo em centímetros quadrados, por centímetro quadrado, melhor dizendo. Então você vai ter que passar de centímetros quadrados para metros quadrados, ou de metros quadrados para centímetros quadrados. Por isso que o nome desse assunto é grandezas físicas. Na verdade, você vai relembrar como se transformar em unidade, como mexer com multiplicação, como estimar a grandeza de um número, que é isso que nós vamos fazer nessa questão, tá bom? Então, a cada segundo. O que é que eu irei fazer aqui? Primeiramente, irei passar aqui, ó. 6 vezes 10 a décima neutrinos a cada 1 centímetro quadrado. 6 vezes 10 a décima a cada 1 centímetro quadrado. Tá aqui, cada 1 centímetro quadrado. Beleza? Tranquilo. Sendo que ele disse que a área era de 0,8 metros quadrados. Se a área é de 0,8 metros quadrados, para passar de metros quadrados para centímetros ao quadrados, eu multiplico por 10 a quarta. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Veja que o 0,8 metros quadrados virou 0,8 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Porque para passar de metros quadrados para centímetros quadrados, você multiplica por 10 a quarta. Se você estivesse passando de centímetros quadrados para metros quadrados, você iria multiplicar por 10 a menos 4. Não mudaria em nada a sua questão. Não mudaria em nada. Você poderia ter passado de centímetros quadrados para metros quadrados. Não tem nenhum problema. Eu preferi passar de metros para centímetros quadrados. De metros quadrados para centímetros quadrados. Tá? Fiz as multiplicações. 6 vezes 0,8 dá 4,8. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 10 a décima vezes 10 a 4 dá 10 elevado a 14. E aí a gente chega à regra dos algarismos da ordem de grandeza. Você vai ver se esse número aí, no caso 4,8, só o número, só o núcleo do número. Primeiro, se ele já está em notação científica, ele está. Porque para o número estar em notação científica, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10, e ele já está. Segundo, você vai ver se ele é menor do que 5,5 ou é maior.
Se ele for menor, que é o que ocorre aqui, 4,8 é menor do que 5,5, a ordem de grandeza desse número é simplesmente o expoente da potência de 10 dele, 10 a 14. Se esse número, por exemplo, fosse 7,8 em vez de 4,8, você teria que pegar esse 10 a 14, somar, adicionar uma unidade, e aí você ficaria com 10 elevado a 15, e a ordem de grandeza seria 10 elevado a 15. Mas, como eu disse anteriormente, como esse número é menor do que 5,5, você deixa a ordem de grandeza dele como sendo 10 elevado a 14, sem nenhum problema. Tá bom? Então, o nosso gabarito, retornando aqui, 4 vezes 10. Na verdade, aqui a ordem de grandeza do número de neutrinos. Nem precisaria ter esse 4 vezes 4,8 aqui. Bastaria ter como gabarito 10 elevado a 14, tá? Tranquilo? Vamos lá. Mais uma. Questão 3. Numa aula experimental de física, realizada no Instituto de Física da UFRJ, um aluno mediu um pedaço de metal e encontrou os seguintes dados. O comprimento está aí, 6,785 centímetros. A largura, 2,30 centímetros. A altura, 1,241 centímetros. Ao preencher o relatório da experiência, ele expressou o volume do pedaço de metal em centímetros cúbicos com o número correto de algarismos significativos da seguinte maneira. Bom, já dá para de cara a gente perceber que a letra A será o distrator que mais os alunos que errarem irão marcar. Não tenha dúvida, é o distrator. Você caiu no distrator. É a alternativa que mais o pessoal irá marcar. Por quê? Porque esse número aí, 19.036, 19,36, enfim, que está nessa letra A, ele expressa exatamente a multiplicação do comprimento da largura com a altura, com todos os algarismos. Que é o que a maioria acha que é correto. Porque a maioria continua achando, como eu sempre digo, que a quantidade de algarismos determina a precisão. Determina se aquele número está correto ou não. E ele induz você, na hora que ele diz o número correto, você, pô, o número correto eu vou ter que fazer a multiplicação certa. Não, não é isso. Não é isso. Se você pensava assim, antes de assistir nossa aula, agora você não pensa mais. Você vai usar uma regra de multiplicação. Entendeu? Vamos lá. O volume você calcula fazendo A vezes B vezes C. Tá aí bonitinho, tá? César, porque eu ainda não aprendi isso. Aprendeu. Se não aprendeu, você vai aprender. Volume, tá? Você multiplica as 3 grandezas. Largura, comprimento e altura. Tá? Área da base vezes a altura. Então eu fiz a multiplicação de 6,7685 por 2,30 por 1,241. Deu esse número todinho aqui. Que muita gente, repito, poderia já marcar a letra A. Tá vendo você? Você não vai marcar a letra A. Você vai fazer assim. Quantos algarismos significativos tem aqui? Quantos? 4. Quantos tem aqui? 3. Fale alto, vai. Quantos tem aqui? Isso, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4 significativos, aqui eu tenho 3 significativos, aqui eu tenho 4 significativos. Então a minha resposta será com 3 significativos, porque eu tenho menos. Então eu pego aqui 19,3, eu paro aqui em 19,3. Sendo que após o 3 veio o 6. Mais uma dica dessa aula. Esse 6 é um número maior do que 5. Por ele ser maior do que 5, eu arredondo para mais esse número. Ele vai ficar 19,4. Se após o 3 viesse um 2, ficaria 19,3. Porque 2 é um número menor do que 5. Tu entendeu? Não sei se na primeira questão era assim, mas deixa eu só ver. Era, ó. Pronto. A gente tem que parar aqui nessa primeira questão. E após o 4 veio um número que era menor do que 5. Tá aqui, ó. O 3. Então eu coloquei 11,4. Coloquei 11,4. Já nessa questão, após o número que eu vou parar, tá? Que é o 3, veio um número que é maior do que 5, que é o 6. Então eu arredondo para mais. Gabarito 19,4 centímetros. Gabarito letra C, 19,4 centímetros. Beleza? Pausa para água. Eita, não é mais a terceira não. Agora já é a quarta questão.
Vamos lá, quarta, tá? Não, é mais a terceira. Supondo que o volume total de água nos oceanos seja cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos e que haja em média um peixe em cada cubo de água de 100 metros de aresta. O número de beijos que o poeta beijoqueiro, porque tem um texto nessa questão, você deve estar vendo aí, tá? Que eu não coloquei aqui, teria que dar em sua namorada para não faltar com a verdade seria da ordem de... Porque nessa música ele cita, pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei em tua boca, dentro dos meus braços. Aí grande Vinícius aí, tá? Então, ele diz que vai dar na namorada dele um número de beijinhos equivalente à quantidade de peixinhos que nada no mar. Vamos ver? Primeiramente, eu tenho um peixinho para cada um cubo de água de 100 metros de aresta. Então eu tenho que achar qual é o volume desse cubo. Que ao achar o volume desse cubo, eu saberei qual é o volume que um peixe ocupa. Depois eu vejo quantos peixinhos cabem em 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Beleza? Vamos ver? Resolução. Que é isso aí, César? Volume de um cubo, filho. O volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo. Tá certo? O volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo. Então você tem a aresta elevada ao cubo aí. 100 metros é a aresta. 100 elevado ao cubo é a mesma coisa de 10 ao quadrado elevado ao cubo. 10 ao quadrado elevado ao cubo, 2 vezes 3, 6, fica 10 elevado a sexta. Potência da potência, você multiplica os expoentes, tá certo? Então 2 vezes 3, 6, vai ficar 10 a sexta metros cúbicos. Isso aí representa o volume de um cubo de aresta 100 metros. Mas lembrando que para cada cubo desse existe um peixe. Então isso aí representa exatamente a quantidade de peixes. Sendo que isso aí, eu vou ter que ver quantos cubinhos desse cabem em 1 bilhão, não 1 bilhão? 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Vamos lá. Eu vou dividir 1 bilhão de quilômetros cúbicos pelo volume de cada cubinho desse, que é 10 a sexta metros cúbicos. Sendo que eu estou em quilômetros cúbicos e o outro é metros cúbicos. Então eu preciso passar de quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Vamos relembrar? Vamos lá. Para passar de quilômetros para metros, eu multiplico por 10 a terceira. Quilômetros para metros é 10 a terceira. Certo? Mas eu estou multiplicando de quilômetros cúbicos para metros cúbicos. Então eu vou levar isso aqui ao cubo, vou levar isso aqui ao cubo, vou levar isso aqui ao cubo. Quando eu levar isso aqui ao cubo, vai dar 10 a nona. Foi esse 10 a nona que na questão, como já tinha um 10 a nona com 10 a nona, ficou 10 elevado a 18 metros cúbicos. Por isso apareceu aqui um 18 metros cúbicos, que é 10 a nona vezes 10 a nona. Por isso que apareceu 18 metros cúbicos. E aí quando eu dividir 10 elevado a 18 metros cúbicos por 10 elevado a sexta metros cúbicos, eu ficarei com 10 elevado a 12, sem nenhum problema, está resolvida a questão. Cadê? 10 elevado a 12, gabarito letra B de bola. 10 elevado a 12. Beleza? Quinta questão. Tranquilo, vamos lá. A frequência F do fóton emitido por um átomo ao sofrer uma transição, na qual sua energia muda de E2 para E1, é dada pela fórmula. Aí ele te forneceu essa equação, você não precisaria saber. Se você já sabe, ok, mas não é uma questão para você fazer uso do conceito da física. É de algarismo significativo, você vai perceber. Onde E2 ele deu o valor 1,4 vezes 10 a quarta, o E1 ele deu o valor 0 e o H 4,14 vezes 10 a menos 15. O valor de F que pode ser calculado com o número correto de algarismos significativos é... Bom, ele quer que tu faça primeiro uma subtração, depois uma divisão. A regra da divisão é a mesma da multiplicação, não muda. A regra da divisão é a mesma da multiplicação. Então, você tem aqui um número com 2 algarismos significativos e outro aqui com 3 algarismos significativos. Apesar de que esse aqui nem entra na ideia, porque ele é uma constante. Constante não é uma grandeza que o cara mediu, que é passível de erro. Então, tu nem contaria. Então, tu já sabe que a tua resposta vem com 2 algarismos significativos.
Por exemplo, a letra C está fora, a letra E está fora, a letra D está fora. Só estaria dentro aqui a letra A e B. César, mas a letra B tem 3 significativos. Tem não, porque esse 0 está à esquerda. Você bota o 0 à esquerda, ele não é significativo. Então aqui eu tenho 2 significativos, aqui eu tenho 2. Então tu ficaria com 2 alternativas. Exatamente, acerta, né? E aquele distrator que acaba derrubando você. Aliás, que derrubava, né? Que não vai derrubar você mais, tá? Então vamos lá. A frequência vai ser E2 menos E1 sobre H. E2, 1,4 vezes 10 a 4, menos E1, que é 0, sobre H, que é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15. Quando tu fizer essa divisão, vai dar esse número aqui, ó, espetacularmente feio, ou espetacularmente bonito, depende do seu ponto de vista. 0,338616425 vezes 10 elevado a 19. Acho que já tem uma alternativa assim. Tinha por aqui, ó, 0,3382, quer dizer, pronto. Aí o cara já iria dançar. Você não. Você vai passar primeiro número para a notação científica, anda uma casa para cá, reduz um aqui, 10 a 19 fica 10 a 18. E aí, você viu que esse cara aqui tem 2 significativos. A resposta deve ser dada com 2 significativos. Se é com 2 significativos, ela tem que parar no 3,3. Sendo que após o 3 veio o 8, que é um número maior do que 5. Aí tu arredonda para mais. Fica 3,4 vezes 10 a 18. 3,4, perdão, vezes 10 a 18, dá exatamente o gabarito letra A, segunda elevado a menos 1, que é a mesma coisa de dizer Hertz. Beleza? Tranquilo? Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido, tá? E a gente se vê na próxima semana com mais uma aula do nosso curso de Física 1, tá bom? Beijão no teu coração, aquele abraço.